Você está seguindo o dinheiro, não está? Nos Estados Unidos, encontramos mais de 100 bilhões, com B, de dólares indo da Irmandade Muçulmana do regime do Catar para universidades e instituições de ensino superior americanas. E isso vem acontecendo há décadas. A comunidade judaica, o Estado de Israel, acredito que as democracias ocidentais ignoraram a oitava frente. E esta semana, como vocês sabem, estou na CUFI, a cúpula Christians United for Israel. E tenho que dizer, os palestrantes mais fascinantes e as pessoas mais fascinantes que conheci há tempos. E uma dessas pessoas é o professor Charles Small, que é o fundador e CEO da XAP. Ele está associado à Universidade de Cambridge e à Universidade de Tel Aviv, no centro Dan. Seja bem-vindo. Olá, é uma honra e fico feliz em vê-lo aqui. É ótimo te ver. Assisto muito você e admiro sua clareza ao falar. Com tanta inteligência. Seu centro de estudos tem um foco bem definido e é isso que gosto nele. Você está seguindo o dinheiro, certo? Você está rastreando o dinheiro jihadista da Irmandade Muçulmana. Pode nos dar uma ideia? Sabemos o que fizeram no Oriente Médio. Você pode realmente nos esclarecer sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse financiamento insidioso? Onde está? Como você descobre isso e qual o impacto? Também assisto muito você. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Primeiramente, o ISGAP é o Institute for the Study of Global Anti-Antisemitism and Policy. Somos um centro de pesquisa de alto nível. Temos um centro na Universidade de Cambridge, Reino Unido. Temos um programa de treinamento de pós-doutorado em Cambridge, na Sorbonne e no INSS, em Tel Aviv. Agora abrimos um programa no Centro Mordechai Dayan. Em breve, esperamos abrir um programa nos Estados Unidos. Então, temos vários programas acadêmicos. Realizamos um programa de treinamento na Universidade de Oxford, onde treinamos estudiosos, professores de todo o mundo, ajudando-os a criar cursos sobre o antissemitismo contemporâneo. Temos vários projetos de pesquisa, um chamado Consciência Judaica, ahm, criando a capacidade para que professores e alunos possam se definir, porque sentimos que uma das expressões básicas de poder é a habilidade de se autodefinir. Nossos inimigos começaram a definir os judeus, o sionismo e Israel, por isso voltamos às raízes da nossa sabedoria. O projeto citado por você é o Siga o Dinheiro, e isso vem acontecendo desde 2012. E nós temos analisado a influência da Irmandade Muçulmana nas sociedades democráticas ocidentais na Europa e no Canadá, na África do Sul, Austrália e nos Estados Unidos. No EUA, encontramos mais de 100 bilhões, com B, de dólares indo da Irmandade Muçulmana do regime do Catar para universidades e instituições de ensino superior americanas, e isso já acontece há décadas. E eu acredito que isso é parte do motivo pelo qual vemos uma explosão de antissemitismo, de ódio aos judeus, de sentimento anti-Israel nas melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo ocidental. Então, por décadas tem havido uma doutrinação financiada no meio acadêmico. Com certeza, E você está no meio acadêmico aqui. sim. Nós sabemos que existem leis contra isso. Sabemos como eles contornaram essas leis. Como podemos parar isso? Então, isso, sabe, de certa forma, nós não estivemos na oitava frente. Não estivemos. O Nós júri, adormecemos. adormecemos. Comunidade judaica, Estado de Israel, acho que as democracias ocidentais ignoramos a oitava frente. Acadêmicos que passaram por boas universidades a partir dos anos 70, anos 80, anos 90, sabíamos que algo não estava certo. A representação de Israel como uma espécie de entidade estrangeira, como uma entidade colonial racista, isso integrava o cenário intelectual. Fabricado? Com certeza. Por esse dinheiro. O dinheiro foi importante, acho que isso também é. Sem ficar muito esotérico, estamos vivendo na pós-modernidade. Foi isso que Gadsad me disse. Eles acharam terreno fértil em pessoas que já pensavam assim. Sabe, relativismo moral e tudo isso. Com certeza. Então, o relativismo moral desempenha um papel, o sentimento anti-ocidental, noções de oposição à hegemonia ocidental na esquerda radical como parte do discurso intelectual. E o que é alarmante? Há pessoas da chamada esquerda intelectual, como Judith Butler, Michel Foucault, Edward Said, que estão de mãos dadas, estão junto ao Islã político radical. Sim. O Islã político radical, eu diria que é uma perversão da grande religião do Islã, surgindo da Irmandade Muçulmana há cerca de 100 anos no Egito. Ela distorce o Islã em uma forma muito restrita e reacionária.
A Irmandade Muçulmana, em sua essência, adota o antissemitismo genocida europeu como a razão de ser de sua missão. Então você tem a fusão dos protocolos dos sábios de Sião e até mesmo do nazismo posteriormente. Sabemos que os protocolos foram as ideias que levaram à Shoah e ao Holocausto. Algumas das ideias que levaram ao Holocausto, o antissemitismo racista, curiosamente, vieram também das melhores universidades, departamentos de biologia, eugenia, ciências sociais, teologia. Voltamos à teoria nazista? Sim, então a Irmandade Muçulmana, né, influenciada em parte pelo nazismo, fascismo e pelos protocolos, o objetivo deles não é apenas destruir Israel, mas destruir o povo judeu. Sim, basta analisar a carta do Hamas, braço palestino da Irmandade Muçulmana. Eles basicamente copiaram os protocolos dos sábios de Sião como seu pacto com Deus. E Youssef al-Qaradawi, líder espiritual da Irmandade Muçulmana, que eu acho que palestinizou o Islã de certa forma, sabe, sempre argumentou ao longo de sua vida que o verdadeiro crente, o verdadeiro muçulmano, é obrigado a continuar o trabalho de Hitler. Esse é o elemento central da Irmandade. E ainda assim, a Arábia Saudita, antes do 11 de setembro, e agora o Catar, nações em conluio com a Irmandade Muçulmana e que promovem essa ideologia, têm financiado a educação liberal, nossas melhores universidades, a grande mídia, há décadas. Eles querem desmantelar as sociedades por dentro. O objetivo final é a civilização ocidental e os judeus só estão no caminho? Então, sim, então a Aliança Vermelha Verde, você tem a esquerda radical tentando emancipar aqueles que foram colonizados, e os islamistas querem destruir qualquer vestígio de influência europeia, cristã e judaica na região. Então existe essa Aliança Vermelha Verde. E o objetivo da Irmandade Muçulmana é afastar Israel dos Estados Unidos e do Ocidente para enfraquecê-lo e isolá-lo. Esse é o objetivo declarado deles há 50 anos. E há 50 anos a Irmandade Muçulmana afirmou que uma vez que Israel esteja, você sabe, marginalizado e enfraquecido, usar o antissemitismo para enfraquecer e destruir os Estados Unidos e o Ocidente, então começa com o pequeno Satã e depois vai para o grande Satã, e o papel deles é destruir a democracia e substituí-la por uma visão distorcida do Islã. Mas não vemos isso apenas na academia. Isso também ocorre agora na política americana, certo? Com certeza. Pessoas como Mandani, sabe, que é Abranger, o ele é tipo o de. caçula de islamismo e marxismo. Sim, Se tivessem um filho, seria ele. sim, ele exemplifica a Aliança Vermelha Verde. Sofisticado, inteligente, comprometido, Eloquente. eloquente, segunda geração de gigantes intelectuais e culturais. A mãe dele é uma cineasta renomada, o pai dele é professor na Universidade de Colômbia, e ele é, sabe, embora tenha nascido na África, ele é a segunda geração, digamos, influenciada pela Irmandade Muçulmana, hã, sabe, um produto de elite das nossas instituições culturais. E ele está pressionando para afastar Israel dos Estados Unidos, ele está promovendo uma agenda antissemita insidiosa e também está tentando enfraquecer países democráticos. E agora não é só ele. Sim, Agora é um movimento com os socialistas democráticos da América. Isso está surgindo em todo lugar. Eles vão destruir o Partido Democrata? acho que o Partido Democrata está em crise e em uma encruzilhada. A esquerda radical está atacando o centro, então acho que nós fizemos um livro em 5 volumes chamado Global Anti-Antisemitism: The Crisis of Modernity. E nessa crise econômica, cultural e política, os extremistas atacam o centro democrático, a esquerda radical e a direita radical também despertando. O islamismo radical ataca as instituições democráticas da sociedade. E sim, é um momento perigoso. E eu espero que o Partido Democrata e a sociedade em geral, você sabe, lutem contra esse elemento extremista e antidemocrático em seu meio. Então, como a sua organização, quais soluções a sua organização traz? Você diagnostica o problema? É assustador. O que fazemos a respeito disso? Diagnosticar o problema é essencial para uma boa estratégia. Você precisa Sim, nós entender o sabemos com o que você problema, está lidando, com certeza. então nós mapeamos e decodificamos. Acho que ao entendermos algumas causas dessa explosão de antissemitismo, sabe? E, de certa forma, já vimos esse filme antes, no período entre guerras, quando houve uma crise das instituições democráticas e as pessoas estavam cada vez mais marginalizadas e excluídas das instituições.
quando não cumpriam o contrato social. Você tem pessoas que estão com medo e suscetíveis a movimentos sociais extremistas. Eles sempre preenchem essa lacuna. Então já vimos esse filme. Acredito que ao entendermos algumas causas, as pessoas que se importam com a democracia, as organizações comunitárias judaicas, eu acho que o setor de segurança na Europa e na América do Norte realmente precisa agir e se posicionar contra esse movimento social antidemocrático. Você tem um centro na Universidade de Cambridge. Como estão as coisas por lá? As coisas estão bem. Então, como você pode imaginar na academia, acho que estamos em uma das frentes da guerra contra a democracia, da guerra contra o povo judeu em nível intelectual. Então, essas instituições foram infiltradas por décadas por essas entidades, fontes de financiamento e agentes antidemocráticos e antissemitas. Ainda há focos de resistência. Quem valoriza princípios democráticos é um bom aliado, e temos ótimos aliados em Cambridge. E eu acho que há aliados em outras universidades. E eu acho que, à medida que as pessoas entendem a ameaça que a Irmandade Muçulmana e o financiamento estrangeiro representam para a sua educação liberal, democrática, que está na base de uma democracia, acho que mais pessoas conhecem nosso trabalho e se juntam a nós. Temos ótimos amigos e parceiros em Cambridge. Mas vocês estão lutando contra o financiamento, não estão? Vocês estão lutando contra uma máquina muito bem azeitada de financiar cátedras, financiar departamentos. Como você encara isso? Sim, é clichê, mas acho que se combate isso com a verdade. Acredito que quando as pessoas entendem a verdade, uma vez que entendem que o Catar, um país com menos de 350 mil cidadãos, um país pequeno, está investindo mais em universidades europeias e norte-americanas do que qualquer outro país. Então, por que fariam isso? E eu acho que o que precisamos entender, e o que mais pessoas percebem, é que o regime no Catar tem uma baiá. No Islã, uma baiá é um juramento espiritual à Irmandade Muçulmana. Então, o regime segue todos os decretos religiosos, decisões e fátuas da Irmandade Muçulmana, o que inclui não apenas o antissemitismo e o chamado para destruir Israel, mas também um chamado para destruir a democracia. Sim, E eu acho que no dia 8 de outubro, as pessoas ficaram chocadas que jovens professores progressistas e estudantes das nossas melhores universidades não só apoiaram o Hamas, mas também foram antissemitas ou anti-Israel. Você tinha jovens que alegavam ser progressistas, homens, mulheres, pessoas gays, pessoas progressistas apoiando um movimento anti-intelectual, um movimento antidemocrático, um movimento sexista, um movimento homofóbico e um movimento genocida. Então eu acho que isso, sabe, preocupa eles. foi quase como se tivessem recebido ordens e lá estavam eles. Os corpos dos israelenses ainda nem estavam frios, e lá estavam eles. Se bem me lembro, já contei essa história. Fui cerca de 10 dias após 7 de outubro para um seminário na Escola de Serviço Social da Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia está entre as melhores do mundo. O corpo docente, professores e doutorandos de lá estão entre os melhores intelectuais do mundo. Eles só dominavam a bibliografia da área. Esses são intelectuais sérios. E esses professores e doutorandos estavam defendendo do rio ao mar, a terra precisa ser libertada da ocupação, que a violência era necessária por quaisquer meios necessários. E eles justificavam isso com o discurso intelectual mais sofisticado. Claro, Professores de estudos de gênero, crítica literária, filosofia, apresentando esses argumentos. Professores de estudos de gênero estavam justificando o fato de eu chamá-las de mulheres israelenses judias que foram massacradas, torturadas e violentadas. Eu as chamaria de judias israelenses. Esses intelectuais as chamavam de ocupantes e diziam que até mesmo a tortura, até mesmo o estupro, assassinato, era justificado até que a ocupação terminasse. Esses eram professores de estudos de gênero usando argumentos intelectuais sofisticados. Eles também disseram que qualquer pessoa que apoie o regime sionista de ocupação e apartheid também precisa ser combatida por todos os meios necessários. Eles estavam incitando a violência e o assassinato contra seus próprios colegas, estudantes, membros da equipe e professores da Universidade de Colômbia. Este é o discurso. Essas são as pessoas que ensinam em nossas melhores universidades. E agora, em sua segunda geração,
Pessoas que saem de boas universidades agora são professores. Eles estão na grande mídia, eles são jornalistas nos melhores veículos de comunicação do mundo. Agora eles também ingressam nas instituições políticas e partidos do nosso país. Então isso é uma crise. É uma crise. Isso tem solução? Tem solução se as pessoas que se importam com a democracia tomarem uma atitude. Eu sempre digo que sou judeu porque minha mãe é judia. Sabe, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse patrimônio e sabedoria incríveis, mas para ser um cidadão em uma democracia, nós temos uma escolha. Cada geração precisa revigorar e defender nossas sociedades democráticas e, com sorte, expandir a cultura e o pensamento democrático. E estamos sob ataque. E eu acho que se o Estado de Israel, se a comunidade judaica, se os líderes do mundo ocidental realmente se mobilizarem para defender a democracia, não há nada que não possamos fazer. E eu acho que, sabe, até olhando para Israel nos 7 frentes da guerra cinética desde 7 de outubro, o que eles conquistaram vai além da minha imaginação, certo? É incrível. Se a gente pegar o mesmo Seychelles, criatividade, foco e energia para lutar na 8ª frente, tenho certeza que podemos vencer isso fácil. Eu concordo. O que sempre me dá um aperto no estômago é o fato de que o governo de Israel nunca levou a 8ª frente a sério. É uma arrogância. Eles não percebem que vivemos uma guerra híbrida, tanto cinética quanto narrativa. E eu nem tenho certeza se já chegamos lá em termos de uma solução real, uma estratégia, uma hierarquia e do jeito que deveria ser. Mas ao observar o que ocorre no Reino Unido, que eu vejo como um alerta, você está em Cambridge. É a mesma infiltração, eu presumo. Tanto que os Emirados Árabes Unidos disseram: não daremos mais bolsas para nossos filhos estudarem no Reino Unido. Suponha que amanhã descobramos como cortar o financiamento. O veneno ainda levaria anos para sair, não é? Com certeza, estamos lutando contra ideias, estamos lutando contra uma ideologia. Acho que há estratégias de curto prazo. Podemos lutar e fazer todo tipo de coisa na mídia e nas redes sociais. Isso é agora. Nossas pesquisas já estão mudando políticas, talvez como estratégia de médio prazo, mas eu acho que, no fim das contas, a luta geracional, que é a luta essencial, vai levar pelo menos uma geração. Trata-se de uma batalha de ideias. Só se começarmos agora. Ainda não começamos, certo? Acho que alguns de nós estão começando, mas nós e já temos um ponto de apoio. Acho que estamos fazendo progresso. Tem, sabe, o campo de estudo do antissemitismo nos últimos anos está crescendo. Temos mais colegas. Acho que há pessoas que não estão lidando diretamente com o antissemitismo, mas que estão ficando preocupadas com essas forças antidemocráticas na academia, na mídia, e sabe, desde a sala de aula até os acampamentos e até as nossas ruas. As forças de segurança na Europa e na América do Norte estão bem cientes do desafio. Às vezes eu acho que a única solução é realmente quando a Irmandade Muçulmana se revela, o que já está acontecendo, certo? Assim, um escorpião só pode ser escorpião. Mesmo que eles estejam atravessando o rio em cima de uma tartaruga, eles vão picar a tartaruga e ambos afundam. Certo. Se tivessem mais paciência, nenhum de nós teria percebido. Eles poderiam ter assumido o controle, mas estão mostrando sua verdadeira face. É. No Reino Unido, vemos agora uma reação negativa, com personagens como Tommy Robinson e Nigel Farage. O partido anti-imigração. Uma onda na Europa busca mudar as políticas de imigração, pois traz pessoas radicalizadas ou que se radicalizam no continente. Sim. Alguns jovens buscam nova vida e acabam radicalizados na Europa. Você acha que talvez a única solução seja eles agirem como o escorpião que são? O provérbio chinês diz que não se acorda um cachorro fingindo dormir. Acho que muitos estamos tentando dormir ou fingindo dormir. Acho que se acordarmos e enfrentarmos o desafio, tenho certeza do nosso sucesso. A Irmandade é poderosa pela impunidade com que age. Eles não pagam preço algum pelo que estão fazendo. É. E eu acho, sabe, as pessoas estão traindo a próxima geração de, sabe, cidadania democrática. E nós precisamos tomar uma posição. Universidades recebem dinheiro. Na Universidade Cornell, por exemplo, descobrimos 10 bilhões de dólares e acredito que haja mais. Mas Georgetown,
US$ 1 bilhão, Texas A&M 1,3 bilhão de dólares. A lista continua, você sabe, chega a US$ 100 bilhões. Eles estão recebendo dinheiro de entidades que querem destruir a democracia, de entidades que querem destruir o que é uma formação humanista da coisa Eles têm N. liberdade de expressão para falar assim. Há entidades que buscam subjugar a educação e impedem mulheres de irem à escola. Então, é impressionante, nossas instituições precisam ser cobradas por não defenderem o nosso futuro. O que te dá motivo para não dormir? E o que te dá motivo para ser otimista? É uma boa pergunta. Então, eu acho que o que me dá motivo para ser otimista, eu trabalho com pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, então isso é uma bênção. Eu acho que a história, o legado, as lições do povo judeu, sabedoria, nosso modo de vida, quem somos. Temos a capacidade de sustentar, desenvolver, adaptar e manter, apesar dos desafios. Então, acho que o que nossos ancestrais nos ensinaram, o que o Estado de Israel nos ensina, é algo que nos dá esperança, precisamos ter esperança. Acho que as pessoas que estabeleceram o Estado de Israel a partir das cinzas do Holocausto, dos refugiados dos países do Oriente Médio e do Norte da África, o que eles fizeram para criar essa nação tão vibrante e que está se tornando um sucesso econômico, tecnológico e democrático. Na linha de frente desses movimentos sociais antidemocráticos que têm uma cultura de morte contra a qual estamos lutando, isso é impressionante e me dá esperança. E se Israel puder existir em 2026 do jeito que existe, acho que essa é a lição para qualquer pessoa que se importa com um futuro democrático ou com um futuro judaico. Amém. Eu quero compartilhar do seu otimismo. Para mim, otimismo também é o fato de que existem alguns países árabes que fizeram o possível e conseguiram desradicalizar sua sociedade. Com certeza, nós realmente temos, eu acho, bons aliados que entendem. Talvez muito mais do que nós no Ocidente entendemos. Eles compreendem a ameaça desse anti-humano insidioso. Então, temos aliados incríveis que entendem a mente do inimigo. Precisamos aprender e nos educar com a experiência deles e usar nossos talentos e recursos para revidar. Professor Smalls, muito obrigada pelo trabalho tão importante. Mas é algo que muda o mundo e Ah, a vida faça das isso. pessoas. Você está fazendo. Esperamos vê-lo em Jerusalém em breve. Amém. Eu também. Muito obrigado por me receber. Obrigada. Obrigado.